climática é um fenómeno mundial que está causado pela industrialização dos países do norte, mas tem um impacto mais profundo nos países do sul. E podemos ver ao longo dos últimos 100 e tal anos, ou mais que 150 anos, que com a industrialização do mundo há a tendência do aumento das temperaturas e este fenómeno está mais sentido nas cidades, nas zonas urbanas. A estratégia da pesquisa é de focar sobre a zona costeira de Angola, onde nós sabemos que o impacto, os efeitos da mudança climática são maiores. Olhar para os riscos ambientais nas zonas urbanas, incluindo problemáticas de erosão, inundações, o efeito sobre o acesso ao abastecimento de água das populações e os efeitos sobre as águas freáticas, onde muitos assentamentos estão a depender para o seu abastecimento. Estamos a olhar para os aspectos espaciais em termos de assentamentos humanos, a situação do acesso de, como diz, água potável, níveis de vulnerabilidade que são muito ligados com o nível de pobreza das populações e uns fatores mesmo ambientais. E o objetivo do programa é de desenvolver um sistema de análise aproveitando ferramentas de informação geográfica e olhar para, junto com estas ferramentas geográficas, olhar para as mudanças nas demografia, a situação de acesso dos serviços e mesmo níveis de vulnerabilidade, pobreza e riscos ambientais. A estratégia da pesquisa é de fortalecer as capacidades dos nossos parceiros. Estamos a trabalhar neste projeto com o Ministério do Ambiente, mas também sobre os governos locais nas cidades, nas zonas de estudo, e juntar também com organizações da sociedade civil naquelas zonas e engajar com pesquisadores, com co-participantes na pesquisa, realmente as comunidades e as administrações locais. Alterações climáticas, como disse no início, é um fenómeno de longo prazo e está também afetado pela não só a mudança climática mundial, global, mas uns fatores locais relacionados com os próprios assentamentos das cidades nesta zona do litoral. A necessidade de adaptar as nossas estratégias de assentamento para manejar melhor as mudanças que estão a acontecer. Há pouco que os países do Sul podem fazer para travar ou evitar estas mudanças climáticas que estão a acontecer no nível mundial, mas em termos dos governos locais e os governos nos países do Sul, e estamos a olhar principalmente para as cidades, há ações de adaptação que podem ser tomadas para evitar os piores, efeitos desta mudança climática que vai acontecer.
O clima angolano está diretamente afetado pelas correntes no mar, principalmente o corrente frio de Benguela, que está de facto ligado com também sistemas globais, mas há uma necessidade de fazer a monitoria destas mudanças, principalmente como eu disse, no corrente Benguela e aproveitando informações e dados meteorológicos. Também devemos olhar para o impacto humano, o impacto dos assentamentos humanos sobre os climates de cidades locais. Isto está muito influenciado pelo crescimento rápido das populações nas cidades costeiras. E podemos ver aqui que este gráfico utilizamos muitas vezes, mas para mostrar que podemos ver ali embaixo os períodos de guerra são em vermelho, períodos de paz são verdes, mas o crescimento urbano mesmo está a continuar durante as fases do conflito e não conflito. Há diferentes fatores que influenciaram, mas dos fatores é quando durante o conflito houve uma pressão de evacuação das populações das zonas do interior do país para as zonas mais tranquilas, mais seguras na zona do litoral. Mas quando a guerra terminou e as estradas foram transitáveis, houve um novo fluxo das populações que não conseguiram de viajar tanto durante a guerra, também para as cidades. Há diferentes fatores, mas o resultado foi o mesmo. A urbanização em Angola é tão rápida e na África subsaariana é o país com a taxa de crescimento urbano maior. E temos em Luanda uma média do crescimento demográfico de 7% por ano. Isto para os demógrafos é uma taxa de crescimento incrível, é muito rápida. E o próprio Luanda é a cidade da África com a taxa de crescimento ainda mais alta do que os outros. Dos projetos ao longo de muitos anos do Development Workshop é de fazer a monitoria destas mudanças demográficas, mas também mudanças nos assentamentos humanos. A minha colega Massomba está em frente deste programa. Isto é uma projeção da população. As zonas mais escuras e vermelhas são a taxa mais, densidade mais alta, e as zonas verdes e azuis são mais baixas. Mas estamos a produzir estes mapas cada 3 em 3 anos para fazer a monitoria do crescimento ou das mudanças de demografia. O sistema com a Cesaltina falou em termos do GIS participativa. Isto é exatamente a metodologia que utilizamos. Utilizamos a análise dos mapas e imagens de satélite junto com diagnósticos no terreno e com a participação das comunidades e as administrações locais na recolha dos dados. E é bastante interessante
Através desta metodologia, fizemos uma calculação queremos voltar para aquela projeção anterior, mas esta projeção foi baseada no nosso sistema, foi exatamente o mesmo número de que o census produziu. A Ceteltina está correto que o census não é muito certo, também a nossa metodologia não está muito certa, mas tem a mesma certidão, nível de certeza do que o census, que eu acho que eu fui surpreendido em que as nossas sistemas coincidiram com os dados do census. A situação ambiental, todo mundo sabe isso, mas é que cada ano está pior. Hein? A situação ao longo destes anos está a produzir uma situação ambiental crónica, de crise crónica em Luanda. Problemas de saúde pública, saneamento ambiental, produziram altos níveis de doenças que podem ser vistas como doenças ambientais, como malária, cólera, diarreias. E está provocado pelos sistemas difíceis do escoamento de água, o facto que as linhas do escoamento de drenagem são também os sítios onde as comunidades deitaram o seu lixo, está no início da estação chuvosa, são sempre bloqueados e provocaram também inundações locais. Isto é um fator também das outras cidades no litoral, mas Luanda, claro, tem a situação mais difícil por causa do alto nível de população. Estes são os assentamentos que estão considerados no nosso estudo. Na primeira fase do programa, temos como apoio do IDRC, estamos a fazer diagnósticos ou pesquisas em Cabinda, Luanda e Benguela. E também temos os outros assentamentos que estão a esperar futuros financiamentos, mas numa segunda fase. Uma das constatações de pesquisa são, de facto, que a variabilidade no clima está a aumentar ao longo dos anos. Este estudo está a aproveitar dados históricos, mas também novos dados que o projeto conseguiu mobilizar. Mas nós esperamos ver aqui, quando olhamos para a última 150 anos, em que os anos onde há a tendência das inundações, em Luanda, está constantemente a aumentar com o aumento do temperaturas e o aumento do efeito do mudança climática. Mas como disse, também os efeitos são provocados pelo tipo de assentamento e muitos a maneira que as habitações são aglomeradas, etc. Nós esperamos, quando os dados internacionais são mapeados, nós esperamos ver que, em termos dos indicadores internacionais de pobreza e a mortalidade provocada pelos fatores ambientais que têm uma ligação com o clima local, Angola é um dos países numa zona mais crítica, onde o nível índice de pobreza é alto e
a mortalidade provocada pelos fatores ambientais é também muito alta. Estes mapas, ok, eu vou andar. Estes mapas são olhando para os diferentes fatores ambientais, não vou falar mais sobre isso, mas desafio que encontramos na nossa pesquisa era que as estatísticas climáticas, de facto, até 1974, até mais ou menos a independência, houve bons dados, mas a partir do arranque da Guerra Civil, com a independência, a recolha de informação meteorológica mais ou menos deixou de ser recolhido. Podemos ver que há 80 anos atrás, quando o governo colonial começou a recolher dados climáticos em 1932, tivemos à volta, não sei, 8, 10 estações climáticas. Até mais ou menos a independência, tivemos mais que 500 estações, mais ou menos bem espalhado nas diferentes províncias. Mas hoje em dia, eu acho que não temos muito mais do que o que tivemos em 2007. A situação é mais ou menos o mesmo que tivemos há 80 anos atrás. Há uma grande lacuna de informação que pode ser utilizado para fazer a monitoria deste fenómeno de mudança climática. Nós sabemos que a informação é evidente que a situação das inundações e mesmo as secas, a variabilidade está a aumentar, mas para ter realmente dados boas, temos realmente procurar outras maneiras, além das estações típicas de recolha de informação. Isto são alguns dos mapas que produzimos. É uma coisa que nós sabemos que as chuvas diminuíram como mudamos para o sul do país. Estes são novos mapas, mas não, este padrão não é tão diferente do que nós conhecemos dos anos anteriores. Mas isto é um novo tipo de mapeamento que está feito para a primeira vez em Angola. É a mapeamento do variabilidade. E nós esperamos ver uma coisa bastante interessante. Nas zonas onde a chuva é mais, há menos variabilidade, mas onde a chuva no sul, por exemplo, é menos, a variabilidade é extrema. Isto é um novo fator que precisamos tomar em conta quando elaboramos os nossos planos de desenvolvimento e quando planificamos as nossas cidades também. Eu vou rapidamente. Isto é principalmente para mostrar alguns dos resultados, mas como eu tenho pouco tempo para apresentar o tema, esta informação é também bastante interessante. É uma informação sobre o impacto das inundações e erosão sobre as habitações nas 3 cidades. De facto, Cabinda, que tem nível de chuva muito mais alta, tem de facto menos
incidentes das destruições das casas ou das residências, mas quando Luanda tem aumento notável do impacto das chuvas e impacto sobre a destruição ou danificação das habitações. Vou passar para... Claro, podemos ver os efeitos do precipitação sobre assentamentos em Luanda. Podemos olhar para as inundações e a crise de cólera em 2006 e as inundações em 2007 em Luanda. O Development Workshop está a fazer uma análise, mapeamento dos riscos nestas três cidades para realmente medir o número das pessoas ou percentagem das populações que vivem nestas áreas afetadas com altos riscos. Aproveitamos não só imagens de satélite, mas voos aéreos para mapear os assentamentos e identificar de facto áreas que estão mais afetadas. Utilizamos, como disse, modelos do SIG, do GIS, com um mapeamento participativo dos dados. E estamos a produzir uma série de mapas que avaliaram ou mostraram os riscos ambientais que dá para nós fazer estimativas do número das pessoas em diferentes bairros, em diferentes municípios, que são afetados pelos diferentes danos provocados pelas mudanças climáticas, erosão, mapeamento dos doenças ambientais, malária, cólera, diarreias e outros. Nós podemos, com as ferramentas de GIS, também projetar os riscos ambientais em cima da informação que nós temos sobre os valores das terras e os investimentos em diferentes... Nós podemos aplicar diferentes camadas de informação para fazer este tipo de análise. Isto é uma mapa do risco ambiental em cima do valor daquela terra. A adaptação climática é a única solução do nosso ponto de vista. Temos de entender estes fatores, planificar os nossos assentamentos para estes fatores que estão a acontecer, vai acontecer, mas também engajar em atividades locais com as comunidades para proteger as bacias, os vales de drenagem, de acertar que os lixos não são depositados naqueles sítios, plantar áreas verdes ao longo dos vales de drenagem para evitar as inundações. Há uma série de atividades locais que podem ser incorporadas para adaptar as nossas comunidades existentes e para fornecer este tipo de informação para os urbanistas que planificaram novas zonas, para evitar museques no futuro e para acertar que as zonas de alto risco são protegidas e guardadas com reservas verdes e
para evitar realmente o impacto humano dos fatores ambientais que vão acontecer. Vou deixar isto aqui e estamos abertos para questões. Muito obrigada. Acho que isso é fundamental, como o senhor mostrou no fundo, no fim, que as administrações ou então as entidades governamentais haja uma colaboração quando aquilo que é a planificação, pergunta quem faz as cidades, são as pessoas, mas as pessoas fazerem a cidade é fundamental que haja uma colaboração, entretanto, as pessoas bem como os técnicos. Exemplo Cacoa, como uma boa parte, sabemos Cacoa como uma boa zona em termos de exploração, em termos de minerais, mas vimos que a zona de Cacoa está a ser rompida pelas pessoas. As pessoas estão a criar assentamento onde não dava para ser criado. Então é importante que haja uma participação, que as pessoas respeitem as identidades, as pessoas ligadas aqui em termos de planeamento urbano, bem como também as identidades governamentais não podem ignorar quando notam há um crescimento acelerado em termos de população. Se fizermos isso, ao menos vamos evitar no que toca as alterações climáticas, porque a natureza precisa ser respeitada, como os estudos mostraram. Algumas zonas foram inundadas porque as pessoas se ignoraram, a intensidade se ignoraram. Por exemplo, a cidade de Luanda não foge à regra, então é importante. E um dos pontos que o senhor já mostrou, sendo que já está no Luanda, provavelmente já tem uma população de crescimento muito elevada, acho que a solução é a adaptação, adaptando, criando, com base nesses estudos feitos. Então vai-se tocar em soluções, como é que deve ser feito, como é que vai se adaptar, mas respeitando aqueles que são aqueles que são as linhas de água, então a natureza. Quanto mais respeito tiver, ao menos vamos ter os museus sustentáveis, né? Como muitos países da América Latina, outras partes estão a fazer já sustentável, e acima de tudo as pessoas também vão ver uma conexão entre os museus, bem como a própria natureza. É mais ou menos, e devo honrar e acima de tudo parabenizar por esse trabalho. Espero que as pessoas ligadas, principalmente as entidades governamentais, olhem para esse trabalho, ao menos para achar uma boa solução viável, ao menos para evitar as chamadas inundações e como também criar os futuros assentamentos urbanos, principalmente os museus. Obrigado, o Weber, para este comentário. E o Weber também participou nos destas pesquisas, conhece bem a nossa metodologia de engajamento das comunidades e também das autoridades e os técnicos da administração local. Eu acho que isto é fundamental, porque devemos olhar para... nós podemos analisar os problemas, hein? Eu acho que isto é bastante interessante e pode ser uma boa... pode ter um interesse académico, hein? Mas para nós, para o DW, somos interessados nos processos de mudança, nos efeitos que vão acontecer nas comunidades. E esta maneira de engajar com as administrações e as comunidades na recolha de informação tem um efeito os dois lados aí têm sentido de ser donos desta informação. São muito mais abertos para olhar para soluções e considerar que discutir as adaptações que têm de ser feitas numa maneira participativa, porque não há uma imposição das recomendações, porque a análise do problema foi feita com os dois lados. Hein? E quando olhamos para realmente a questão da mudança e melhoramento da situação, este fator de participação ainda é mais importante, hein? Porque se os urbanistas fazem planos bonitos que removeram comunidades de zonas de risco e deixaram nos novos bairros na periferia da cidade,
Muitas vezes as comunidades vão resistir ou, claro, não vão realmente entender as razões para estas adaptações. E se podemos engajar com as comunidades nas ações locais que pode mitigar as piores efeitos da mudança climática, eu acho que podemos ter uma situação mais aceitável, claro, mais democrática e mais participativa, que pode ter o mesmo efeito sem choques sociais. Este engajamento é a maneira que as pesquisas são feitas, os diagnósticos são feitos, e eu acho que é fundamental quando olhamos para soluções. O Alan estava a falar sobre a possibilidade de encontrar soluções para, não sei, para as chuvas e tudo dentro da cidade. Então, quando nós olhamos os conceitos como está hoje, eu não sei, em termos do curto prazo, o que pode ser feito, em vez de tirar as pessoas e colocar na periferia, em termos não sei, em termos de planeamento, em termos de intervenções nos projetos agora, o que pode ser feito para ajudar em termos, vamos dizer, das chuvas e outros efeitos destas mudanças ambientais? Há uns projetos de drenagem, etc., que são essenciais, mas se os projetos são instalados e o ano que vem estão cheios de lixo, não vão ter nenhum efeito. E o engajamento das comunidades neste processo é também um processo de sensibilização das comunidades para respeitar estas obras e ter o sentido que são também proprietários das ações à volta da questão climática. Para mim, eu acho que é o primeiro passo. É uma coisa que pode ser feita sem... Os investimentos nestes vales de drenagem já estão em curso, mas sem engajamento, isto é, este tipo de participação na recolha de informação é um tipo de educação ambiental também. Isto tem de ser feito em paralelo. Gostaria de perguntar ao Sr. aliás, de trazer atenção à assistência que existem dentro dos estudos do meio ambiente, das mudanças do meio ambiente, existe uma perspectiva, um grupo de cientistas que defendem que as mudanças climáticas não são, ou do próprio ambiente em si, não são proporcionadas ou então provocadas pelo fator humano. Estes chegam mesmo de acusar de que os estudos que apontam para o fator humano na mudança climática do meio ambiente são estudos que têm como objetivo frear o desenvolvimento dos países em via de desenvolvimento. E estes estudos também apresentam dados e várias conclusões. Na verdade, eu gostaria de perguntar ao Sr. Ala, nós, como pesquisadores recentes e ansiamos ser também pesquisadores, como devemos lidar com essas contradições que são que são inerentes às ciências sociais? Como é que devemos lidar com essas contradições, com esses estudos que surgem também, apresentam-nos dados e dizem que não é bem assim, e em contrapartida encontramos também outros estudos que vão contradizendo. Como é que podemos lidar com esses? Eu acho que é uma tentativa de obscurar a realidade, porque eu acho que devemos ter uma certa confiança na posição dos Nações Unidas e do IPCC, Sim, que tem as melhores instituições científicas no mundo. Há uma concordância que as mudanças climáticas são provocadas pela ação humana no nível global
Eu acho que estas outras diversões dos estudos que questionaram isto, acho que têm pouca credibilidade. E muitas vezes são financiados pelas instituições que querem continuar a poluir, querem continuar a produzir petróleo ou qualquer coisa para... dizem que aquecimento não é provocado. Eu acho que são mentiras, que é uma tentativa de diversão. E nos países do norte querem evitar fugir da sua responsabilidade, porque são os países que provocaram este fenómeno global, e querem também fugir da sua responsabilidade de financiar projetos no Sul para adaptação. Mas eu acho que há um consenso no nível internacional. Mesmo esta semana, os debates em Peru, não são? Do COP, as últimas debates internacionais. Entre os Estados Unidos e a China, de algum entendimento, começa a dar um sinal diferente. Mesmo os países, de facto, mais culpados, Estados Unidos e China, admitiram e têm planos para evitar estes fatores. So, eu acho que não podemos confiar muito nestas instituições que questionaram realmente o que está evidente. E temos dados que mostraram os resultados, que são dados científicos, todo mundo pode fazer uma análise destes dados. Não quer dizer que nos países do Sul, como Angola, que ações de proteger o ambiente não são importantes. São bastante importantes. Mas há pouco que Angola e os outros países na região da África Austral pode fazer para travar estas mudanças globais que está a acontecer. Acho que é importante para todos os países de criar estratégias de adaptação e de evitar mais mudanças, e parece que travar um pouco o processo de mudança climática. Mas eu acho que não há realmente questões ou dúvidas sobre a validade dos dados. Bem, eu ia pegar nessa questão. Parece-me, pronto, que como tem havido em outras situações e grandes interesses de pequenos grupos continuam a procurar realmente tirar a atenção do importante, mas o facto de ter havido essa proximidade e algum resultado com um rascunho de entendimento entre os Estados Unidos e China, do ponto de vista de serem os maiores poluidores. Agora, há várias coisas que me preocupam aí e que, apesar desses sinais, portanto, o discurso da vitimização da África tem que terminar, e outros em relação a isso também, não é? Portanto, aquela coisa de que agora chegou a nossa vez, eu fico assustada, porque dá uma sensação de fazer o quê? As mesmas coisas? As mesmas asneiras? Pronto. Devemos evitar então, isso. Aí, isso, sim, claro. Só isso já é essa tomada de consciência. E nós ouvimos várias vezes, todos vocês aqui nessa sala já ouviram dirigentes de vários níveis, em várias línguas, dizer: agora chegou a nossa vez. Fazer o quê? Então, quer dizer, acho que por um lado há todo um processo necessário de que, tudo bem, não podemos, do ponto de vista, escrever o passado, já está aí, temos consequências, vamos procurar perceber quais são essas consequências e agir. Mas, acima de tudo, vamos tentar travar, porque o processo pode continuar. E aí há uma ruptura que essa sim pode e deve ser feita. Do ponto de vista, por exemplo,
da urbanização, do ponto de vista, por exemplo, de estratégias que levem a essa adaptação, como o Alan estava a falar. Mas que da mesma maneira que eu vejo uma estratégia de pobreza, que eu vejo não, eu aprendi a ler os resultados dos outros. E os resultados no mundo mostram que as estratégias de combate à pobreza bem-sucedidas foram aquelas que assentaram em base participativa e que envolveram o total da sociedade. São problemas socialmente gerados, têm que ser socialmente combatidos. Até porque, de algum lado, tem que vir o dinheiro para combater. E tem de ser os ricos a serem envolvidos, através de impostos, na participação também destes custos. Com uma moeda de troca, como o Alan estava a falar, menos tensão social, uma força de trabalho, um capital humano melhor preparado para os empresários, é uma boa moeda de troca. Uma redução do custo com a sua própria segurança e a segurança da sua família. Portanto, e tentar, porque isso ainda tem a grande vantagem de redesenhar as relações sociais, do ponto de vista de introduzir confiança como bem público, que é algo que também não se fala e que me parece que é uma coisa também muito importante. E que deste ponto de vista eu não sinto como é que a gente vai conseguir levar adiante programas desta natureza, porque eles precisam dessa tal de educação, da educação ambiental, que se faz não nos manuais, não na sala de aula, faz-se lá também, mas faz-se acima de tudo nas práticas. As pessoas não podem ouvir falar uma coisa e depois na prática verem o que a gente está a ver. E temos uma série de exemplos. Aqui nesta avenida a gente não precisa ir mais longe para ver as loucuras que se fazem em nome de um famoso progresso que ninguém sabe exatamente o que é. Então, começar a conversar sobre isso. O que é isso de progresso e envolvimento? O que é que nós pretendemos? O que é que nós queremos? Que problemas nós estamos a ter? Porque as pessoas sentem, em 92, quando a gente estava a preparar o relatório para a ECO, as pessoas disseram na nossa cara que não havia. Isso não era problema nosso, era problema dos do Norte. Tá? Algumas destas pessoas com quem a gente continua a conversar dizem, vocês realmente na altura tinham razão. Mas em 91, quando estava a preparar o relatório, imensas pessoas diziam isso, com responsabilidade. Eu creio que a própria realidade, mais uma vez, está a trazer às pessoas dados. Talvez importa pensarmos quem e quando, que iniciativas tomar, no sentido realmente de levar a uma negociação de termos que nos permitam ter, em nome dessa sustentabilidade e em nome de parar alguns desses processos, um outro tipo de atitude em relação ao ambiente. E alguém vai ter que tomar a iniciativa, porque eu não estou a ver essa equipa que ganha a mudar, porque o ditado popular também diz que a equipa que ganha não se mexe. Nós é que vamos ter que provocar mudança. Como? Não sei, mas é um bom mote para uma estratégia de influência, não é? Outras perguntas? Ok. Muito obrigado para... Muito obrigada, Alan. Acho que foi muito interessante ter também um contributo da parte dos atores que estão mais virados à prática e que não só defendem uma ação participativa, mas que fazem a ação também. Obrigado. E com acredito, com muitos desafios, mas que continuam. Então acho que isso é uma lição para todos nós e espero que conseguiremos também no futuro fazer essa ligação, que a pesquisa acadêmica seja útil para a ação e que os resultados, as lições aprendidas na ação também ajudam para uma pesquisa mais ligada à realidade do terreno. Então, muito obrigada. Foi um dia lindo e espero que foi o primeiro passo de uma longa caminhada.